Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Manhattan, início da manhã. Os arranha-céus brilhavam sob os raios pálidos do sol de inverno, mas por dentro, Langley e parceiros o ar parecia ainda mais frio. Emily Johnson ajeitou seu casaco bege, respirou fundo e atravessou as portas de vidro da empresa. Ela acabará de se formar em Harvard e conseguirá um estágio em uma das empresas mais prestigiosas da cidade. Para ela, era uma oportunidade única na vida de provar seu valor. Estava confiante, mas nervosa. Sua figura esbelta, os cabelos negros perfeitamente lisos e o rosto determinado exalavam uma aura de sofisticação natural. Atrás de sua mesa, Richard Caldwell, o diretor-geral, observava-a com um sorriso que não chegava aos olhos. O homem era conhecido por sua autoridade implacável e seu desprezo silencioso, porém palpável, por aqueles que considerava inferiores. Emily ainda não sabia que ele já tinha ouvido falar dela. Richard sabia que ela era filha de Anthony Johnson, um dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos. Bom dia, senhorita Johnson, disse ele com uma voz que pretendia ser cordial, mas era gélida. Presumo que saiba por que está aqui. Emily sorriu educadamente. Sim, Sr. Caldwell. Estou muito feliz em poder contribuir com a empresa. Ele se levantou lentamente e circulou a mesa, olhando-a de cima a baixo. Encantada, murmurou quase para si mesmo, com um tom zombeteiro na voz. Vamos ver se sua competência faz jus ao seu nome. Você entende que neste ramo, o mérito sempre deve falar mais alto do que o dinheiro do papai. Emily assentiu com a cabeça, mantendo a calma. Mas Richard, movido por ressentimento e ciúme, não se contentou em simplesmente testar suas habilidades. Ele começou a procurar uma oportunidade para humilhá-la na frente do resto da equipe. Poucos minutos depois, ele a acusou de um erro que ela não havia cometido. Um arquivo importante havia desaparecido e, sem qualquer prova, ele apontou o dedo para Emily na frente dos outros estagiários e funcionários. Você perdeu aquele documento, não foi? Disse ele em tom de reprovação, como se o simples fato de ela ser negra a tornasse suspeita. Emily sentiu o coração disparar. Sabia que era inocente, mas todos os olhares estavam sobre ela. Tentou responder com calma, Sr. Caldwell, eu não toquei neste arquivo. Mas suas palavras foram interrompidas por uma gargalhada de um dos executivos presentes, aumentando a humilhação. Richard a avaliou novamente e com um sorriso cruel, acrescentou, muito bem, senhorita Johnson. Veremos se seu pai conseguirá pagar pelo seu erro. Naquele momento, Emily compreendeu que aquele estágio não seria apenas um teste de competência, mas uma batalha por sua dignidade, sua reputação e seu orgulho. Ela ainda não sabia que aquele momento, que lhe parecerá tão humilhante, desencadearia uma reviravolta dramática que abalaria Richard Caldwell profundamente e mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Emily Johnson entrou nas instalações de Langley e parceiros. Ela passou a noite pensando na melhor maneira de provar seu valor sem provocar ainda mais Richard Caldwell. Mas assim que cruzou a soleira, sentiu imediatamente a atmosfera hostil. O gerente, fiel ao seu estilo, estava esperando por ela perto do elevador, de braços cruzados e com um sorriso frio estampado no rosto. Então, senhorita Johnson, pronta para o seu primeiro dia de verdade? Perguntou ele num tom que pretendia ser neutro, mas que carregava uma forte condescendência. Emily sorriu educadamente, tentando disfarçar o nervosismo. Sim, Sr. Caldwell. Ele assentiu com a cabeça e a convidou a segui-lo até seu escritório. Mal haviam cruzado a soleira quando Richard o interrompeu. Antes de começar a trabalhar, você precisa entender algo aqui. Todos começam de baixo. E neste escritório, não há espaço para complacência. Emily assentiu em silêncio, apertando a bolsa contra o peito. Então, sem aviso prévio, Richard a fez sentar no meio de uma reunião de equipe. Os gerentes e funcionários presentes aguardavam, alguns curiosos, outros impacientes. Ele colocou uma pasta aberta à sua frente, contendo relatórios financeiros detalhados. Este é o projeto em que você trabalhará, disse ele lentamente. Mas como temos um pequeno problema de confiança, você começará arquivando estes documentos na ordem correta. Emily percebeu imediatamente que ele estava tentando menosprezá-la. Aquilo não era um teste de habilidades de verdade, mas uma tarefa humilhante, digna de uma mera estagiária desastrada. Mesmo assim, ela manteve a calma e começou a organizar os papéis. Poucos minutos depois, Richard se aproximou e apontou para um documento que ela havia arquivado corretamente. Não, senhorita Johnson, você cometeu um erro aqui. Emily franziu a testa. Acredito que este documento esteja no lugar certo, Sr. Caldwell.
Ele soltou uma risada sarcástica que ecoou pela sala. No lugar certo? Repetiu. Você está aqui há menos de 5 minutos e já ousa questionar meu julgamento? Os outros funcionários trocaram olhares constrangidos, alguns olhando para baixo, outros tentando disfarçar um sorriso sem graça. Emily sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura. Richard prosseguiu com seu discurso inflamado, insistindo em sua suposta incompetência e insinuando que sua posição ali era apenas graças ao seu pai milionário. Nunca se esqueça, senhorita Johnson, que tudo que você conquistou, você não mereceu por si mesma. Emily sentiu uma mistura de raiva e vergonha. No entanto, no fundo, uma ideia começava a germinar. Ela não deixaria que aquele momento definisse sua vida. Este seria o início de um plano silencioso e metódico que mostraria a Richard Caldwell que ele havia subestimado a filha do bilionário Anthony Johnson. Ao término da reunião, Emily saiu da sala sem dizer uma palavra, mas seus olhos brilhavam com uma determinação gélida. Ela já sabia que aquele não seria apenas mais um dia de seu estágio, era o primeiro ato de uma batalha que transformaria sua humilhação em triunfo, mais cedo do que ele imaginava ser possível. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo para Emily Johnson. Cada interação com Richard Caldwell parecia ter o objetivo de menosprezá-la. Ele sempre encontrava algum erro, real ou imaginário, para criticá-la na frente de seus colegas, insinuando que ela só era competente por causa do dinheiro do pai. No entanto, Emily não era do tipo que se intimidava facilmente. Por trás de sua fachada calma e educada, ela começou a observar, ouvir e analisar cada movimento de Caldwell. Rapidamente percebeu que o gerente era arrogante, mas previsível, adorava exibir seus funcionários. Vangloriava-se de seus sucessos e sistematicamente subestimava aqueles que considerava inferiores. Certa manhã, enquanto trabalhava sozinha no escritório de Caldwell em um projeto de reportagem, ela descobriu um detalhe que mudaria tudo. Entre os arquivos do diretor, ela encontrou documentos financeiros confidenciais que revelavam diversos erros nas contas da empresa. Manipulações que Caldwell pensava estar escondendo. Emily sabia que tinha algo poderoso em mãos, mas não podia agir por impulso. Precisava ser estratégica, paciente e discreta. Em vez de confrontar Caldwell diretamente, ela começou a construir sua rede de contatos discretamente. Fez amizade com alguns gerentes e assistentes, não usando seu nome ou a fortuna do pai, mas sim por meio de sua competência e diligência. Rapidamente, seus colegas começaram a perceber que Emily entendia os projetos melhor do que alguns funcionários mais experientes. Certo dia, Caldwell levou Emily ao seu escritório para mais uma humilhação. Desta vez, confiou-lhe uma apresentação importante para um cliente-chave, e acrescentou com seu sorriso cruel: "Se você falhar, senhorita Johnson, será a prova de que seu pai não acreditou na sua competência." Emily respirou fundo e respondeu calmamente: "Muito bem, Sr. Caldwell. Vou garantir que o senhor fique satisfeito." A apresentação foi um sucesso. Emily impressionou o cliente com sua compostura e profissionalismo, obrigando Caldwell a disfarçar sua frustração por trás de um silêncio constrangedor. Esse pequeno triunfo pareceu insignificante, mas Emily sabia que era o início de seu plano. Nas semanas seguintes, ela continuou a reunir provas dos erros e manipulações de Caldwell, mantendo sempre uma fachada educada e respeitosa. Ninguém suspeitava que Emily, humilhada diariamente, estivesse planejando metodicamente sua vingança. À noite, sozinha em seu apartamento luxuoso, porém modesto, para os seus padrões, Emily refletiu: "Richard Caldwell pensa que me destruiu. Ele acredita que sou fraca. Mas ele não sabe que cada humilhação me torna mais forte. E em breve, ele se arrependerá de cada palavra cruel que disse." Caldwell, por sua vez, ainda não tinha ideia de que a filha do bilionário, a quem humilhava diariamente, estava prestes a se tornar sua maior ameaça, silenciosa, inteligente e determinada. Algumas semanas haviam se passado desde o início do estágio de Emily Johnson. Caldwell continuava a tratá-la com desprezo, acreditando que cada crítica e humilhação a destruiria. Mas, pelo contrário, Emily havia consolidado sua estratégia. Naquela manhã, o escritório estava repleto de atividade devido à chegada de um cliente muito importante, a empresa Tecnologias Harrison, que viera examinar um projeto de parceria estratégica. Caldwell, confiante em sua autoridade, confiou a Emily a coordenação da apresentação, pensando que ela falharia sob pressão e, assim, causaria mais um fracasso público. Emily observou calmamente Caldwell dar suas instruções com arrogância, criticando e menosprezando outros funcionários para demonstrar seu poder. Então, quando o gerente voltou sua atenção para ela, disse:
Não se esqueça, senhorita Johnson, se você falhar, a culpa será sua. Emily esboçou um sorriso leve e educado, sem demonstrar nada de sua determinação interior. A reunião começou. Emily apresentou o projeto com fluência e precisão, dominando cada figura, cada gráfico, cada pergunta feita pelos clientes. Os olhos dos executivos da Caldwell se voltaram para ele, atônitos com a competência deslumbrante da jovem que eles consideravam frágil e inexperiente. Caldwell, percebendo que sua autoridade estava vacilando, tentou retomar o controle. Ele interveio desajeitadamente para corrigir um erro inexistente. Mas Emily, com calma e tato, resolveu a situação. Na verdade, Sr. Caldwell, o valor que o senhor menciona é referente ao ano anterior. Para o ano fiscal atual, o documento correto é este. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Até mesmo os funcionários mais leais de Caldwell trocaram olhares surpresos. O gerente sentiu sua credibilidade desmoronar diante dos olhos de seus colegas e clientes. Ao final da reunião, os clientes se levantaram para aplaudir a clareza e o profissionalismo de Emily. Caldwell, vermelho de raiva, mas forçado a manter a compostura, apenas conseguiu acenar com a cabeça em sinal de aprovação forçada. Mais tarde, em seu escritório, Caldwell murmurou para si mesmo: como ela pode ser tão perfeita? Entretanto, Emily sabia que aquele era o momento perfeito para semear a dúvida e preparar o golpe final. Ela agora contava com o apoio discreto de vários executivos importantes, que começavam a questionar a autoridade de Caldwell. Ao voltar para casa naquela noite, Emily escreveu em seu diário: cada humilhação que ele me infligiu me deu armas. Cada palavra cruel, cada acusação injusta, cada risada desdenhosa, tudo será usado contra ele. Ele pensa que sou fraco, mas a paciência é minha aliada. E em breve, Richard Caldwell descobrirá que por trás dessa aparente gentileza reside uma força que ele jamais imaginou possuir. Caldwell, por sua vez, ainda não tinha consciência de que havia criado o inimigo mais formidável que já enfrentará. Algumas semanas após o encontro decisivo com tecnologias, Harrison Emily Johnson havia consolidado sua posição dentro da empresa. Caldwell, furioso, mas incapaz de desacreditá-la, continuou a monitorá-la, buscando qualquer oportunidade para menosprezá-la. Mas Emily, paciente e metódica, havia preparado seu plano final. Numa manhã de sexta-feira foi convocada uma assembleia geral na sala de conferências principal. Estavam presentes todos os gerentes e funcionários, bem como alguns investidores externos. Richard Caldwell tinha planejado apresentar um relatório trimestral impressionante, mas Emily já havia tomado a iniciativa. Com um gesto discreto, ela forneceu aos investidores e a alguns executivos-chave uma versão corrigida e completa do relatório financeiro, incluindo todos os erros e manipulações que Caldwell tentará ocultar. Ela sabia que o momento da verdade havia chegado. Quando Caldwell começou sua apresentação, exibiu os números com arrogância, esperando impressionar a plateia. Mas assim que os investidores abriram os documentos que Emily lhes havia entregado, suas expressões mudaram. Alguns franziram a testa, outros trocaram olhares surpresos e preocupados. Sr. Caldwell, começou um dos investidores em tom educado, porém firme, pode explicar essas inconsistências em seus relatórios? Caldwell paralisou o vermelho de raiva. Isto não é possível, estes números. Gaguejou, sem conseguir encontrar uma desculpa. Emily então se levantou calmamente e dirigiu-se a toda a assembleia. Esses documentos revelam os erros e manipulações que o Sr. Caldwell tentou ocultar. Graças a uma revisão minuciosa, agora podemos corrigir essas anomalias e proteger a integridade da empresa. Um silêncio consternado tomou conta da sala. Caldwell, humilhado diante de seus funcionários e investidores, tentou protestar. Isto não é da sua conta. Mas os executivos, que haviam começado a respeitar Emily por seu profissionalismo e determinação, se manifestaram, confirmando a precisão de suas observações. Os investidores, impressionados com sua competência e coragem, expressaram publicamente sua confiança nela e questionaram a credibilidade de Caldwell. Naquele exato momento, Richard Caldwell compreendeu que havia perdido. Todas as humilhações que infligira a Emily se voltaram contra ele. A filha do bilionário, a quem ele desprezava, não só salvara a empresa de uma grande crise, como também expora sua incompetência e desonestidade ao mundo inteiro. Emily, sempre calma e digna, concluiu: nunca tive a intenção de prejudicar ninguém, mas a integridade e o respeito devem prevalecer em qualquer empreendimento. Os erros devem ser reconhecidos e a verdade deve sempre ser dita. Uma salva de palmas irrompeu na sala. Caldwell, humilhado e incapaz de responder, saiu da reunião à vista de todos com sua autoridade destruída.
Mais tarde, Emily recebeu um telefonema de seu pai, Anthony Johnson. Emily, estou orgulhoso de você. Você não só provou o seu valor, como também mostrou que o respeito e a justiça sempre prevalecem. Emily sorriu, lembrando-se de cada humilhação, de cada palavra cruel. Tudo havia se transformado em força. Richard Caldwell fora o catalisador de sua vitória. Naquele dia, Emily compreendeu que o verdadeiro poder não residia no dinheiro ou nos títulos, mas na coragem, na paciência e na inteligência. E para Caldwell, o mundo inteiro acabará de descobrir que subestimar Emily Johnson tinha sido seu maior erro.